Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui para Romanos, capítulo 3, tá bom, queridos? E nós estamos tratando aqui a respeito da justificação pela fé, né? Paulo usa a expressão justiça de Deus, mas ele está falando dessa justificação pela fé, é o meio pelo qual Deus salva o ser humano. Esse é o tema principal de toda a Bíblia, essa é a mensagem principal de toda a Bíblia, tá? Não há mensagem mais importante do que essa. E nós tratamos no último vídeo a respeito dessa justificação pela fé. Eu disse que justificação pela fé é muito mais do que perdão, né? É muito mais do que perdão. É Deus nos vestindo com a justiça de Jesus Cristo. Eu estou lembrando aqui, alguém me contou hoje mesmo, né? Tentando explicar o evangelho para a mãe dela, como é que Jesus salva, o que é a salvação, na verdade. Ela disse assim: mãe, pense no seguinte, pense na conta do supermercado que a senhora tem. É como se alguém fosse lá, pagasse a sua conta, isso é perdão, a conta foi paga. Mas ele não só pagou a conta, ele pagou a conta e deixou dinheiro suficiente para que você vá lá e pegue o que você precise para viver. E isso é justiça de Deus, querido. Não só fomos perdoados, é fato, em Cristo nós somos perdoados. Todos os nossos pecados foram perdoados, mas não só os pecados cometidos no passado, os pecados que ainda serão cometidos também são perdoados por Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele pagou o preço do meu pecado, Ele liquidou a minha conta e mais do que isso, né? Depois que Ele liquida a minha conta, Ele faz um depósito nessa minha conta, tá? De maneira que eu possa viver dessa graça. Ele pegar as minhas vestes de pecado, resolver com elas lá, tratar com elas, depois me vestir com a sua própria veste de justiça. E agora, toda vez que Deus olhar para mim, Ele não vai ver mais essas vestes pecaminosas, mas Ele verá em mim as vestes do seu Filho amado. Isso é justificação pela fé. Há duas lições que nós precisamos extrair aqui a respeito dessa justiça de Deus, querido. O versículo 1 fala dessa justiça de Deus que foi manifesta, né? A primeira lição é que a justiça de Deus é independente da lei, tá? A lei, ela não tem poder para justificar o homem. Ela não foi dada com esse propósito, né? Ela pode e é usada por Deus para conduzir o homem a Cristo. Gálatas diz isso lá no capítulo 3, no versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio aqui é uma espécie de tutor, de guia, né? Para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a lei nos leva a Cristo. Como é que a lei faz isso, querido? Mostrando o nosso pecado e a necessidade que nós temos de um Salvador. É assim que a lei nos conduz a Cristo, tá bom? Apesar de nos conduzir a Cristo, a lei, ela não tem o poder de nos justificar. A justificação acontece quando nós cremos na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Querido, que isso fique claro para você. Eu não posso me salvar, a lei não pode me salvar, a religião não pode me salvar, a igreja não pode me salvar, o padre não pode me salvar, o pastor não pode me salvar, o rabino não pode me salvar, nenhum líder espiritual pode me salvar, nada do que eu faça pode me salvar. A salvação só é possível através do Senhor Jesus Cristo. A expressão sem lei no texto que nós lemos, mas agora sem lei, né, o texto diz, significa que a nossa tentativa de cumprir pessoalmente a lei de Deus perfeitamente como um meio de salvação foi posta de lado por completo. Não porque a lei não mais se aplique a nós, mas porque outra pessoa prestou esta perfeita obediência à lei em nosso lugar. Essa é uma das coisas mais tremendas que existe na mensagem do Evangelho. Eu tenho uma pregação sobre isso que é algo simplesmente fantástico, que eu preguei em Romanos 7, né? Cristo veio para satisfazer a lei de Deus no nosso lugar. Ele morreu para satisfazer a lei por nós. Porque eu estou em Cristo, eu satisfiz a lei através de Jesus Cristo.
Queridos, quando a gente pensa na lei, isso precisa nos levar para duas realidades. A gente precisa ter noção de duas coisas quando a gente pensa na lei de Deus. Primeiro, é lógico que a minha mente precisa ser levada lá para Êxodo, capítulo 3, versículo 20, onde nós temos ali a lei de Deus dada ao povo de Israel pelo próprio Deus. Foi Deus falando audivelmente a toda uma nação, a quase 2 milhões de pessoas Deus falou. E ele disse exatamente isso aqui: ouça, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Porque ele fez isso, agora vem os 10 mandamentos. Então, primeiro, não tenha outros deuses diante de mim. Segundo, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore estas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você percebe? Esse segundo mandamento aqui, ele não só dá o mandamento, mas ele faz aqui uma abordagem a respeito desse mandamento. O terceiro, querido, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Esses 4 primeiros mandamentos aqui, eles dizem respeito à nossa relação com Deus, tá? É uma relação vertical, tá? Os 6 restantes é uma relação horizontal, tem a ver com o relacionamento interpessoal. Observe, 5º mandamento, honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. 6º, não mate. 7º, não cometa adultério. 8º, não fuste, né? 9º, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E 10º, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu servo. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Eu não vou nem tentar explicar nada disso aqui, porque o Senhor Jesus Cristo pegou esses 10 mandamentos e ele resumiu, ele sintetizou esses mandamentos a dois. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu esses mandamentos a isso. O texto que nós estamos estudando diz que nós somos a justiça de Deus, ela é independente da lei. Mas é independente da lei porque Jesus satisfez, Jesus cumpriu toda a lei no nosso lugar. Ele cumpriu os 10 mandamentos, ou os 2, se você preferir, de maneira perfeita. Porque eu estou em Cristo Jesus, então eu não preciso mais obedecer a esses mandamentos na tentativa de merecer o favor de Deus. Eu sou chamado a obedecer os mandamentos para agradar a Deus, para viver uma vida de santidade do Senhor. A obediência agora não é mais uma tentativa de alcançar o favor de Deus. A obediência agora é uma expressão do meu louvor e da minha gratidão ao Senhor. É diferente, entende? É diferente. Mas, queridos, é importante que você entenda isso. É importante que você entenda. Salvação só em Cristo. Eu não dependo mais de lei para ser salvo. Eu não dependo mais de obedecer mandamento para ser salvo. Toda a orientação bíblica é: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu espero que você acredite, que você creia em Jesus Cristo e que você encontre nele salvação para a tua alma, no nome de Jesus.